Eu fui um crítico assim ferrenho em relação a ele, e principalmente ao Ramon Dias. O que se transformou o time do Corinthians por todos os ângulos da defesa, do meio-campo e principalmente do ataque, há quanto tempo que nós não falamos que o Hugo é o melhor jogador da equipe do Corinthians? Veio daquilo que o Souza disse e eu coloquei isso ontem no apito final. Pô, há quanto tempo que a gente não coloca o nosso querido Hugo como o cara do jogo? Como um cara... Não é ele. Quem que é o melhor jogador em campo hoje? É o coletivo do Corinthians. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar o que o craque Neto falou nesse final de temporada. O Timão finaliza muito bem o ano de 2024 com uma sequência absurda de 9 vitórias consecutivas, um recorde para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, muito bom mesmo, muito bom. Isso garantiu ali a 7ª colocação no Brasileirão, chega ali em 7º lugar, vai disputar a pré-Libertadores e o Neto pôde elogiar muito as atuações do Corinthians e cravou ali um ano melhor em 2025. É isso que vamos ver a partir de agora. Pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim vocês ficarão por dentro de tudo que rola com o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para ajudar nós aqui dos donos da bola, nós ajuda a Kátia ajuda o Joel da Atena, e é assim que toca o barco veloso, meu querido Souza, Dirceu Marchioli Maravilha. O Corinthians consegue 9 vitórias consecutivas, 27 pontos, 25 gols e eu acho que 7 sofridos. 7 sofridos. Então o Corinthians faz uma campanha incrível. Por que faz uma campanha incrível? No meu entendimento, pois Maravilha, Souza, Veloso também, boa semana para todo mundo. É porque é o seguinte, se você pensar que vem André Ramalho, tomou conta da defesa. O Gustavo Henrique tomou conta da defesa. Né? O Matheus Bidu melhorou a condição dele técnica de marcação, que é incrível. Aí vem daquilo que o Souza falou. O esquema também favoreceu ele, Neto, porque você coloca 3 volantes. Breno Bidon, craque de bola. Você pega o que joga o Ranieri também é brincadeira. E perdeu a posição para o José Martínez, que ele é muito melhor que o José Martínez. Vem o Garro, é o 2º melhor jogador da posição desse ano. Pelo menos, talvez... brigando aí com o Estevão, que são posições diferentes, brigando aí com outros jogadores, mas é o craque, o Garro. E o Roberto, 31 gols. 31, vice-artilheiro da Sul-Americana, artilheiro do Brasileiro com 15 gols com o Alejandro do Vitória, parabéns a ele também. E aí o Corinthians vem com o Romero, entra ontem, mete a bola pro Charles, sai o gol. Se tem um cara que participou de gols, principalmente em relação a passar a bola, foi o Romero. Não precisa do Igor Coronado que não quis ir. Não quis ir no sentido do ser aconteceu. E parabéns ao Emiliano, cara. Eu fui um crítico assim ferrenho em relação a ele, e principalmente ao Ramon Dias. O que se transformou o time do Corinthians por todos os ângulos da defesa, do meio-campo e principalmente do ataque, há quanto tempo que nós não falamos que o Hugo é o melhor jogador da equipe do Corinthians? Veio daquilo que o Souza disse e eu coloquei isso ontem no apito final. Pô, há quanto tempo que a gente não coloca o nosso querido Hugo como o cara do jogo? Como o cara... Não é ele. Quem que é o melhor jogador em campo hoje? É o coletivo do Corinthians. E isso se deve ao Emiliano Dias, ao Ramon Dias, que vão permanecer no Corinthians a partir de 2025. O Roberto, daquilo que eu enxerguei no jogo agora, daquilo que eu vi, o Memphis querer passar a bola para ele, a festa que a família dele fez, a festa que os corintianos fazem, o que ele foi em todos os programas, pode ir pá, ele foi também em vários programas aí, e dá para entender pelo ritmo que a gente sabe de jogador, que dificilmente ele permanece no Corinthians. Por quê? Porque o West Ham, infelizmente, teve o atacante Antônio, né? Eu acho que é Antônio, que se pronuncia Antônio, que é o nome do seu filho maravilhoso, do seu papai, certo? Que está lá no céu. Diga-se, Michael Antônio. Michael Jackson. Aí, toda vez que eu lembro Michael, eu lembro do Michael Jackson. Aí é o seguinte, e é assim que ele fazia. Mas quem fez isso também foi o treinador do Palmeiras. Lembra do Desimpedidos? Ele foi lá e tomou 2 joguinhos. Vamos lá, então. Voltando para o Roberto, 25 milhões de libras, 30% no Corinthians. O presidente, o André Curti, vocês podem falar o que vocês quiserem. Acho que dificilmente um jogador como esse, ele continua no time. Por quê? Porque é o seguinte, você tem 31 gols. O grande centroavante machucou, que é o Pedro.
né? 30 gols ainda. Aí você tem qual que é o outro centroavante do futebol brasileiro que tá arrebentando? Me fala um, com 23 anos. Não lembro. É difícil. Não sei se tem. E ele é o sub-23 que mais gols fez no mundo. É o Yuri Alberto. Foi criticado. Eu já pedi desculpa e não peço mais também. Porque o que eu fiz também não estava certo e não vou fazer isso com ninguém mais. É que eu arregacei com ele. Falar, eu e o Cascão. Na verdade, o Cascão primeiro e eu o segundo. Mas tudo bem, mas jogando futebol, ele ficou 9 jogos sem fazer gol. Ele deu margem para receber crítica que faz parte do jogo. Mas tem uma família incrível, tem o papai, a mamãe, a família toda. E aí, meu irmão, eu acho que quando o Dr. Walter Ares operou ele, quando veio o Memphis, quando o Garro melhorou no esquema que vocês falaram, e aí depois eu entendi isso também, os comentaristas do Dono da Bola, que por todos os ângulos veio o Garro, veio o Memphis, e aí talvez a adrenalina dele de porrada, a gente não deu mais muita porrada nele. A gente começou a dividir, porque quem que a gente dava porrada no primeiro turno? Matheus Bidu, falando por mim, tá? Não falo por ninguém, hein? Eu me responsável por tudo que eu faço. Já não fiz isso, já fui covarde pra caramba muitas vezes. Então, quem que tomava pau? Yuri Alberto, Matheus Bidu e Mateuzinho. O que eles tomavam de pau, irmão? Virou agora o circo, a Xuxa agora aqui. Não adianta, cara, é uma coisa impressionante, não adianta falar, né? Mas aí, a Xuxa, mas como é que pode? Tá bom. Tá. Então, campanha de recuperação, o treinador demorou muito a achar o time, né? Porque o time já foi montado já desde antes do meio do ano. Então, ele demorou muito a achar a equipe certa, correta, né? O Carrijo demorou também a entrar no... Ele demorou a colocar o bidon, por isso das críticas, mas agora a gente tem que elogiar. São 9 jogos, 9 vitórias, 25 gols. Eu acho que é uma coisa que ele fez, Veloso, Souza e depois o Maravilha, assim, eu acho que por todos os ângulos ele entendeu que não dava para ser 3 zagueiros, 3 volantes. Hoje são 3 volantes. Olha só, o Breno Bidon jogando mais à frente, parabéns, Emiliano Dias. Raniel e Carrilho. Raniel marcando, o Carrilho jogando do lado esquerdo. Eu acho que ele entendeu isso. E aí veio o Garro para arrebentar a boca do balão. E outra coisa, né? Não adianta, né? A gente tá falando aqui desde o começo. Não adianta você ter 3 volantes que só marcam. Você precisa ter alguém para ajudar. Não adianta você ter Memphis na frente, Yuri, Garro, se a bola chega quadrada. Tem que ter alguém que trata a bola boa e acha esses jogadores de qualidade. Quase o gol do... Ó o tapa do Memphis. Quase gol do Mateuzinho. Coisa que a gente nunca tinha visto isso no primeiro tempo. A jogada o pênalti indiscutível do Jeromel em relação a esse monstro do Jeromel que parou de jogar futebol e é um monstro e acho que deveria ficar no Grêmio porque ele tem a cara do Grêmio. Aí pênalti do Roberto, continua no seu raciocínio, depois o Maravilha. Então hoje futebol moderno você precisa... Vocês têm dúvida moderno. Se foi pênalti ou não? Não, foi pênalti, foi pênalti. Alguém tem dúvida? Não. Pênalti, claro. Não é futebol moderno, futebol de antigamente. As pessoas pegam um futebol de hoje, diz que é moderno, mas esse jogava... moderno não, é futebol antigo. É futebol antigo já. Fazia. Falcão, pra mim, o maior volante de todos os tempos. Vocês acham que o Zidane é bom? O Falcão foi quinta-feira, nossa festa. Chega mais cedo, Maravilha. E aí você xinga aqui. O Corinthians viveu 2 momentos esse ano. A primeira parte foi medíocre, ridículo. Aliás, desde o ano passado que eu tenho falado que o futebol do Corinthians era voo de galinha e o ataque do Corinthians era faca de rocambole. Ou seja, só massa. Ele não estava realmente fazendo nada, é inofensivo. Não é que o Ramon Dias achou o time, é que o Corinthians não tinha ninguém. Depois dessa segunda janela, ele melhorou o time. Então, com novas contratações que chegaram, o Corinthians melhorou. O Carrijo acertou no time, o Garro, muito bom. O Breno Bidon voltou a jogar melhor. E o Memphis Depay, que veio para aquele famoso processo de fazer o regime. Quando ele ficou em forma... Não, que ele veio gordo. Não. Ele estava fora de forma. Ele estava fora de forma. Ele está a mesma coisa, que ele é forte. Não está igual. Bom, ele melhorou. Para você, não para mim. Não, ele melhorou. Para você, sua opinião. A minha opinião é a minha opinião. Ele não estava gordo, muito pelo contrário. Ele precisava ter ritmo de jogo. E é o que ele fez e o que ele está fazendo. Maravilha. Bom, mas tudo bem. Na minha ideia, ele não estava bem fisicamente, por isso que não estava rendendo. Ele estava 2 meses sem jogar, assim, Maravilha. 2 meses. Não, Veloso, ele mesmo fora de forma, ele é um bom jogador. Ele é um cara que tem que ser titular do time do Corinthians. E ele melhorou o Corinthians. O Corinthians é outro time com ele.
Por isso que o Corinthians chegou aonde chegou. Se tem mais algumas rodadas, não precisava. Chegaria mais lá na frente. Não, porque eu já estava sofrendo demais, tá bom aí as rodadas que foi, quero entrar de férias. Vamos com o Eu quero espírito leve esquecer hoje. que o servidor existe, eu quero destruir o servidor, eu não quero nada. Quando eu sair de férias, é férias, irmão. Não ligo televisão, não quero saber se tá dando mal audiência aqui. Eu não sou esse pessoal que fica desesperado. Não vai. Agora não. Não sou esses caras que ficam desesperados. Não. Quem entrar aqui, faça o melhor. E assim que tem que ser. E eu quero que o servidor se exploda. Essa é a grande verdade. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Hugo que contratou, André Ramalho, Carrilho, né? Não usou mais Pedro Raul, não usou mais o Charles que fez o gol, não usou mais o Giovani, saiu o Biro, saiu o Giovani não, até que esse menino é muito bom de bola, né? Saiu tantos jogadores, entrou tanto. Qual a ideia do Emiliano? O Mosquito voou. O Mosquito voou, todo mundo. O Wesley, o Wesley joga nada, gente. É jogadorzinho pequeno, de time pequeno. Mas tudo bem. Onde você viu tudo isso é a força do Emiliano Dias em relação a isso com o Ramon Dias. Porque a gente tem que dar moral pros caras, pelo menos eu. Porque o que eles fizeram, a gente não acreditava que isso ia acontecer, Veloso. De 9 vitórias seguidas, não mesmo. Para mim, mesmo com as contratações, foi um risco muito grande, porque o Corinthians trouxe alguns jogadores que a gente não conhecia, que não estava aqui jogando, não conhecia o futebol brasileiro, fora de forma, sem ritmo de jogo. E aí, muitas vezes, isso demora. A gente vê que alguns jogadores demoram para se adaptar. Sabe quantos gols o Wesley fez no Al Nassr? Jogando lá sorteiro contra casado, que ele é sorteiro contra casado. É sorteiro contra casado, meu irmão. Se esses caras virem disputar a Série B aqui, eles não ganham um jogo nem com o Cristiano Ronaldo. Não ganha um jogo com o Cristiano Ronaldo jogando. Porque a Série B, a Série C vai ser mais forte do que a Série B. Sabe quantos gols ele fez no Al Nassr lá? Um gol! E vocês pagavam pau pro Wesley. Tá aí o Neto indignado, né, com o Wesley. E também, né, que bom ver como o Corinthians ele conseguiu arrancar no final do campeonato ali, conseguiu ali ter um avanço assim inacreditável. Acho que nem os corintianos mais otimistas achavam que o Corinthians poderia vencer, sei lá, 4, 5, 6 jogos seguidos. E aí veio o 7º, 8º, agora 9 jogos para finalizar a temporada de uma maneira espetacular. Então só elogios ao time do Corinthians. É claro, agora se reforçar, né? Ver ali se o Yuri vai sair ou não, porque eu tô com o Neto nesse pensamento. Acho que existe a possibilidade muito baixa do Yuri ficar para 2025 pelas declarações, pelo que a gente viu ali de bastidores de movimentações. Então pode ser que o Yuri saia já no mês de janeiro, ou seja, no próximo mês, para jogar provavelmente no time da Premier League. Diz o que você pensa, comente abaixo, opinem bastante em relação a esse assunto, saída do Yuri, a temporada do Corinthians, a opinião do Craque Neto, opine abaixo também, é importante a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!